Sejam todos bem-vindos mais uma vez ao meu plano de sequência e hoje está aberta a temporada de haters, porque eu vou explicar, porque eu não gosto da franquia Harry Potter, que é uma opinião que eu tenho direito de ter, digamos assim. E essa semana fez 20 anos do melhor filme da franquia, na minha opinião, que é O Prisioneiro de Azkaban. Eu sei que alguns fãs da franquia também gostam muito desse filme. Ele tem o diferencial de ter sido dirigido pelo Alfonso Cuarón, que é o mesmo diretor de Gravidade e o premiadíssimo Roma. Ele não faz filmes por acaso e eu acredito que ele deixou uma marca. Esse filme ele tem um diferencial dos demais. Inclusive, algumas pessoas acham que destoa um pouco demais do estilo, mas eu acho que esse é o charme, essa é a graça dele. Como esse filme recentemente fez 20 anos, eu acho justo falar um pouco mais desse filme, o que eu vejo também de diferencial, do que ele tem de bom e o porquê eu não gosto da franquia. Claro, quem for discordar, contra-argumentar, apenas tenham educação e lembrem que é um espaço de expressão que eu acredito que não precisa perder o respeito para defender a sua opinião. Eu sou Julia Rigor, esse aqui é o meu plano de sequência e hoje vamos falar sobre a franquia de Harry Potter, O Prisioneiro de Azkaban. Uma coisa que eu acho muito importante de mencionar ao se falar de uma adaptação de livro para filme é que aqui eu vou estar criticando, avaliando o filme e não o livro que foi transformado em filme e como que determinada coisa que está faltando no filme eu poderia ser melhor existe no livro e eu só não entendi porque eu não li o livro. Um filme pode ser bom independente da ideia fonte que o originou. Então, assim, acredito que para julgar um filme é preciso do filme e nada mais. Então, para começar, Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban, como eu falei, é dirigido pelo Alfonso Cuarón. Ele é um diretor muito sensível, muito mais adulto, seu estilo, ele sabe construir tensão, ele tem uma estética muito bonita, ele tinha uma fotografia mais escurecida, ele trabalhava melhor com a tensão e eu lembro que eu, criança, tive a sensação de estar vendo um filme um pouco mais adulto do que os dois anteriores. Claro que ele marca a passagem dos protagonistas para a adolescência, mas além disso é toda a atmosfera do filme, a trilha sonora é muito boa, a fotografia é mais escurecida, a criação de tensão, ele tem uma pegada diferente e que engrandece o que eu acredito que Harry Potter tem de muito lindo, que é toda a construção de cenário, a direção de arte. Esse filme valorizou ainda mais tudo isso que é tão bem trabalhado em termos da construção do universo, desse universo Harry Potter, Hogwarts, enfim, os uniformes, os ambientes, é tudo muito lindo. Mas então, elementos que eu gosto muito desse filme, a sensação de mau presságio que sempre paira quando se está falando do Sirius Black, aquelas fotos dele nos lugares e o grande mistério do que será que ele fez para estar sendo tão procurado e para ter conseguido escapar de uma prisão tão segura, né? O fato dele estar atrás do Harry, para variar, e da tensão que precede a chegada dele, a volta dele, na verdade, para Hogwarts. Aquele ônibus é inesquecível, a cena do ônibus, a maneira como muda o ritmo de estar aquela tensão silenciosa da rua para o agito do ônibus e aí já começa a introduzir a gente na magia, né? No universo mágico que vai chegar. Então existe todos esses pontos estéticos do filme que não tem o que discutir, são muito bem feitos. Como eu já falei, a direção de arte arrasa aqui na construção de cenário, de figurino, de elementos, né? Tantos detalhes e a maneira como os detalhes não apenas são apresentados pra gente, mas a naturalidade com que a gente vai conhecendo eles, né? Não tem um personagem apresentando as coisas. A gente vai vendo enquanto eles estão passeando pelo ambiente, isso é muito legal. E eu não consigo imaginar um cenário melhor, uma caracterização melhor para o universo Hogwarts do que a maneira como esse filme apresentou. A cena do bicurso é inesquecível, eu acho que tem uma marca na franquia, né? É um momento que a gente pode parar para apreciar um pouco o local também, né? O castelo, a aterrissagem no lago.
Então o filme tem momentos de beleza mesmo. Eu gosto dos professores também, a maneira caricata como cada professor tem seu lugar, né? O Severus Snape, que é interpretado pelo Alan Rickman, ele é maravilhoso. Eu adoro esse personagem, ele é divertido na sua sisudez absurda. E o professor Lupin, interpretado pelo David Thewlis, na minha opinião, o galã do filme, ele tem um charme, ele tem carisma, ele traz aquele lugar de mentor, amigo para o Harry, e fica mais interessante ainda quando a gente descobre que ele é o lobisomem. É contraditório, né? Mas reassistindo eu vi que o filme dava tantas pistas até chegar naquilo, né? E agora falando dos pontos que eu não gosto. O próprio trio Ternura. As atuações, infelizmente, eles eram atores criança, estavam começando. Por exemplo, a cena do trem, que eles deveriam ter medo. Eles tinham um olhar minimamente de estranhamento, mas de terror, como eu acredito que merecia. Isso é um exemplo. Cenas de explosão, de sentimento, em que precisa de um choro, de uma tristeza, de uma raiva. É sempre uma atuação meio monotônica para os três ali no clichê de cada um, né? Harry é The Chosen para tudo, ele é o escolhidão, ele tá sempre à frente das coisas, mesmo que ele não seja um personagem muito ativo, as coisas vêm até ele, né? Os presságios, as maldições, a fama, tudo já antecede ele. Né? O Harry como o escolhido e famoso em todo lugar que ele vai, o Rony como medroso, covarde, e a Hermione como espertona, pedante. É claro que essas características poderiam ser a característica principal de cada um, mas com variações de emoção, e aqui simplesmente tem uma reprodução chapada desses clichês, assim. E não me venha com, eram crianças que estavam começando porque, assim... Vocês viram o teste de elenco do protagonista de ET? E ainda assim, depois que eles cresceram, eu vi Daniel Radcliffe em tipo A Dama de Preto, que ele estava também, não sei, tomando susto quando ele deveria estar aterrorizado. A Emma Watson foi a que mais deslanchou aí em filmes, pelo menos mais populares. No entanto, eu não vi nenhuma performance dela que realmente tenha me mostrado uma versatilidade na atuação. E o Rupert Grint, que é o Rony, eu só o vi em Conquistas Perigosas. E o Rupert faz uma participação como amigo do protagonista, ele tá bem, mas também não dá pra julgar muita coisa. Então, falando um pouco mais de cada um desses, né? O Harry, uma coisa que já não me encanta nele é que ele tá sempre sendo anunciado, né? Sempre a fama dele vai muito à frente dele, então onde ele chega, independente de carisma, atitude, uma sensação de que ele já é esperado, de que ele já é especial, mas a construção do personagem mesmo, das diferentes camadas do personagem, das emoções, dos defeitos, dos medos, eu não vejo isso. Uma coisa mais monotônica, ele é aquele menino razoavelmente tímido, inteligente, ele não apresenta falhas, dúvidas. O conflito dele, ele tem um conflito claro ali, que é o fato de ser órfão, né? Isso é legal, isso aparece de diferentes maneiras. Mas, de maneira geral, esse anúncio, essa coisa de colocar ele num lugar especial, sem que ele tenha tempo de apresentar as características dele, é sempre uma coisa assim... A melhor vassoura é a do Harry Potter. Aí o único aluno que o bicurso se dá bem é o Harry Potter. Ele doma o bicurso. E aí tá tendo a aula em que cada um tem o seu medo, e quando chega na hora do Harry Potter, o medo dele ameaça todo mundo e o professor tem que se meter na frente para resolver. E aí tá todo mundo bem e aparece um determinado demônio, sei lá o que coloca toda a escola em risco porque ele tá atrás do Harry Potter. Então fica uma coisa muito assim... O cara que tá usando o anel do Senhor dos Anéis, né? O cara não importa, o que importa é o anel e vai ser pra sempre perseguido e cheio de poder. Hermione, chata pra caramba. Do primeiro momento que ela aparece no primeiro filme, ela é muito chata. Não, mas ela no livro é a menina diferente, esquisitinha, que ela se defendia na inteligência. Ok, no filme ela é uma bonitinha
inteligente que tem uma postura muito pedante com a inteligência dela. E eu entendo que isso é pra trazer um humor, pra ficar até uma coisa meio caricata. Ela sempre vai estar resolvendo e corrigindo as pessoas. Mas não tô dizendo aqui que tá errado, que o personagem deveria ser diferente. Eu só não gosto dela e não entendo o apelo. Especialmente quando ela gratuitamente despreza o Rony. E o Rony é um personagem que eu, desde criança, gostava, porque eu sentia que ele sempre estava reagindo de maneira proporcional ao que estava acontecendo. Nessa sequência de filmes aparecem coisas tão bizarras. É cão de 3 cabeças, é lobisomem, é aranha gigante, e o Rony tá sempre apavorado. E eu achava digno, eu não entendia porque ele era colocado no meio desse lugar de covarde pelo roteiro, e existem facilitações do roteiro para que ele sempre se dê mal de alguma forma. No segundo filme é ele que pega um feitiço que fica vomitando lesma. No terceiro filme é ele que fica com a perna enfaixada e não pode seguir o Harry e a Hermione nas viradas do tempo. E ainda mais a forçação de barra de Rony e Hermione ficarem juntos lá no, sei lá, 6º, 7º filme, porque ela tá constantemente desprezando ele. Esse jogo deles, de cumplicidade dela com o Harry e de desprezo dela pelo Rony, e o Rony sempre deslocado entre os dois, é sempre esse clichê se repetindo e lá na frente Rony e Hermione se apaixonam. Pra mim não faz sentido. Claro que dá, sendo que aqui não, simplesmente a relação deles sai desse jogo de desprezo e de intrigas entre eles dois para um momento em que ela apoia a cabeça no ombro dele ou ela se abraça com ele. E aí não tem momentos de provocações que dê a entender um segundo sentido, ou momentos em que tenha uma identificação, né? Uma identificação por alguma ideia, por algum sofrimento em comum. Então é isso, pessoal. Eu espero que tenham gostado. Ou se não gostaram, deixa aqui o seu comentário, o que você discordou, o que você acha que faltou ser mencionado também, que pode acrescentar a discussão. E claro, se inscreva se não é inscrito, dê o like se quiser, manda pra quem acha que pode gostar. É isso, eu sou Júlia Rigor, esse aqui é o meu plano sequência e até a próxima.